Retomando os nossos trabalhos, passaremos agora às perguntas ao André Rabaneia. Lembrando que, para aqueles que queiram assistir posteriormente, os vídeos do Inova Day estão disponíveis no site www.escoladegoverno.sp.gov.br. 5 dias após a realização dos eventos, eles já estão disponíveis na íntegra. Aqueles que quiserem fazer perguntas, por favor. Pois não. www.escoladegoverno.sp.gov.br. Por favor, perguntas para o André. Levantem a mão. Eu já tenho uma pergunta. Pois não. Assim, André, obrigado aí pela sua brilhante palestra. Assim, a minha dúvida é a seguinte, André, queria que você comentasse. A gente sempre vê publicitários como seres criativos, seres que pensam diferente. E, assim, olhando para a publicidade governamental, a gente sempre nota que é uma publicidade sisuda, séria. Eu queria que você comentasse assim, isso é uma questão de publicitário, isso é uma questão de cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que dessa sisudez, né? Ainda mais se você olhar a nossa população, é uma população mais extrovertida, né? Queria que você comentasse isso. Essa pergunta é bem complexa, que sempre vai ter gente que vai ficar triste nos meus comentários, porque eu falo as coisas que eu penso. Eu acho que, nesse caso da área governamental, o problema está do lado, na minha cabeça, do governo, porque a geração que hoje está aprovando campanhas, a geração que está na frente do governo, não está mais antenada no que está acontecendo. Para me aprovarem aquilo na Câmara de Lisboa, tiveram que colocar alguém de ali 25, 35 anos para poder entender o valor de uma rede social, o valor que isso pode trazer para a população, entender que os jovens se comunicam por aí. Antigamente existia jornal, televisão e revista. Como funcionava no passado, e como é ponto certo, o medo de arriscar do lado governamental, e alguns clientes também mais conservadores, não é só o governo, tem muita marca que não arrisca, mas os que não estão arriscando estão deixando de criar relações com os mais jovens e com os que pensam diferente. Eu acho que os publicitários pensam em coisas diferentes, que é o trabalho deles em pensar isso, só que do outro lado, com certeza, não tem a mesma linha de raciocínio, e depois isso volta para o problema da agência. Porque a agência fica confortável em não levar mais coisas diferentes, porque já sabe que não vai ser aprovado. Então, como as agências que trabalham com o governo já estão há muito tempo trabalhando com o governo, eles já não levam tanta criatividade, porque sabe que já não vai ser aprovado. Então, virou um problema dos dois lados hoje. Mas, isso, André, isso não dependeria também das agências? Eu não acho que seja só uma questão de idade, não é? Não tem nada a ver com idade, então, é o lado conservador e correr riscos. Conservador não tem idade, né? Não tem. Então, mas não teria também a parte das agências de explicar esse público-alvo, essa mudança de público-alvo? Aqui a gente já falou várias vezes sobre, olha, uma nova geração, ela está surgindo não só como sociedade, como cidadão, mas também uma nova geração que está entrando no governo. E o governo continua com essa postura que o Edivar falou aí de ser sisudo, de ser perfeito. O Marcelo Mazzola teve aqui também, falou a postura do governo que não aceita os erros, né? Não aceita que ele é capaz de errar. Você não acha que deve-se usar algum jeito as agências de esclarecer isso aí também para o governo? Ou o governo não quer ver? Não. Só complementando, eu acho que não é uma questão de idade, é uma questão mesmo de risco. Eu falei na questão da idade por causa dos novos meios que surgiram recentemente. É muito difícil, é a mesma coisa, é muito difícil você falar de futebol se você não assistiu o jogo ou não acompanha. Você tem muito menos argumento. É muito mais difícil para alguém que está ou do lado da agência ou do cliente pensar numa estratégia de Facebook se ele nem tem Facebook. Ele nem entende como aquilo funciona, então é muito mais difícil disciplinar. O que é disciplinar? Você vai ter que sentar do lado do governador ou de quem for que for aprovar e vai ter que explicar como é que funciona. Mas ele não tem esse tempo para você educar ele, porque ele tem outras coisas para fazer. Então, existe uma disciplina
que já tem que ser criada, e acho que os mais novos, eu falo os mais novos porque eles já nasceram nessa geração de como usar o celular, como usar a internet, as redes sociais, os novos meios, cruzamento de meios. Por isso que eu usei o termo de idade. Mas eu acho que o risco, como o governo tem que falar com todos, né, você tem que falar com diferente classe social, você tem que falar com diferentes gostos, com diferentes religiões, etnias. Eu acho que nesse ponto o medo é maior ainda, porque fica, mas aquele grupo não vai gostar. Daí, se não vai gostar, então não faz nada, já que se você está com medo de alguém não gostar, porque sempre alguém não vai gostar. Então tem que pensar o como criar mais relações do que só passar informação. Isso que eu acho que é o maior problema. Tipo, o que acontece é toma a bola para o seu lado e depois não está pronto para ouvir. Tem que ser feito alguma coisa, mandar e esperar a resposta para mandar de novo. O que acontece, a publicidade hoje ela é totalmente vertical. Até as marcas tacam informação para você e você tem que, esse iogurte é 0% de gordura. Só que depois que inventaram as redes sociais, um moleque de 15 anos pode escrever, esse iogurte não é 0% de gordura, vocês estão mentindo. Porque tem isso, porque eu li num site americano e um cara da Inglaterra falou isso, toma, mentira. Antes, onde você vai falar que é mentira? Você só falava para sua mãe ou para seus amigos. Agora, graças às redes sociais, se qualquer cliente, qualquer área fizer besteira, ou tentar omitir alguma informação, isso vai ser colocado à tona para todo mundo ver. Então, esse cuidado é saber monitorar, saber criar essas relações que precisa ser disciplinada as pessoas, tanto do governo como em outros clientes, num banco, que também é o mesmo. Agora, como é que fica? O governo, quando sofre algumas crises, assim como as empresas têm crises e têm sua gestão de crise em relação à marca, né? Geralmente as agências vêm para satisfazer essa crise no sentido de convencimento de que, olha, a crise não é desse tamanho e tudo mais. O governo de São Paulo passou muito recentemente por 2 crises consecutivas em relação, por exemplo, ao metrô, né? Primeiro com uma colisão, que foi um imprevisto, e depois com a recente, essa semana, com a greve dos metroviários. São 2 momentos de crise e geralmente a gente atribui soluções de criatividade para momentos de crise. Como é que você lê esse tipo de situação, essas 2 situações, né? Eu acho que são 2 situações distintas, né? Porque um é imprevisto e o outro, como você falou, é planejado. O imprevisto, como já diz a palavra, né? Você não estava pensando que isso ia acontecer. Então, aqui o que vai valer é ser pragmático e velocidade. Tanto os parceiros que estão envolvidos na comunicação tem que estar. Acabou de bater o metrô, você tem que ter a velocidade em pensar numa melhor solução. É o que eu falei muito enquanto eu estava falando na palestra. É um problema. Tipo, bateu. Agora, como que a gente vai solucionar isso? Bateu, não estava aqui, eu não sei muito o que aconteceu e o que foi feito para solucionar. Eu não tenho de exemplo o case para saber o que vocês fizeram. E o imprevisto é sempre muito mais complicado porque é aquela coisa, você me pegou de surpresa, me pegou na curva, eu já estava indo para o outro lado, agora eu vou ter que transformar a minha comunicação. E o que é essa palavra, acho que para resolver imprevisto é flexibilidade. Se você tem 200 pessoas que depende da aprovação delas para uma coisa funcionar, talvez daqui 3 semanas você tenha uma resposta para as pessoas, só que as pessoas estão pedindo uma resposta naquela tarde. E isso é flexibilidade. Se você tem uma pessoa pragmática na liderança, que só precisa dele para tomar a decisão correta naquele momento, as coisas são feitas mais fácil. Por isso que as startups, as empresas pequenas, se mexem muito mais rápido com o imprevisto. Aconteceu errado, eu sou o dono, já resolvo, vou para o outro lado. Mas se você é um monstro, que é um governo, um Itaú, um Bradesco, que é tudo gigantesco, deu um imprevisto, aquilo para mexer, olha a baleia que você tem que mexer, é um negócio muito mais complexo, né? É um negócio gigantesco. Por isso que tem que ter, na área de comunicação, tem que ter quem é o que está liderando o projeto, flexibilidade em mexer no orçamento ou tirar a parte burocrática, que quando acontece o imprevisto, a pessoa da burocracia também tem que entender que aquilo foi um imprevisto. No caso do planejado, que acho que foi a questão da greve, eu acho que a única comunicação que tem que ser feita é alertar que vai acontecer essa greve e ser feita uma campanha do mesmo jeito que vai falar que vai chegar o Dia das Mães, você tem que falar que vai chegar a greve.
Eu acho que tem que ser comunicado para as pessoas. Não sei se era isso que você estava perguntando, se o problema das pessoas saberem da questão da greve, ou o problema que isso pode causar na cidade, se preparar, olha, vai ter greve no metrô, mas existe essa solução, existe você poder pegar o ônibus aqui, ou ir a pé por aqui, ou andar numa bicicleta de 4 pessoas, ou criar um site de sistemas de carona para aquela semana. Existem várias ideias pequenas que você pode complementar um problema que foi criado por uma greve. E isso também vai dentro da criatividade para você responder todos esses problemas. E como é planejado, é muito mais fácil se organizar com tempo, eu não sei o quanto tempo antes, porque eu entendo zero de política e de governo, não sei quanto tempo antes que falam que é a greve, mas se avisar, você vai ter uma greve daqui a um mês, pensar em todas as soluções criativas para resolver esse problema e amenizar o máximo possível das reclamações e ajudar as pessoas que precisam daquele transporte para chegar no trabalho, na escola, o que for. Assim que o pessoal de Istambul começar a fazer greve, você vai entender mais sobre isso. Então, o pessoal de Lisboa, por causa da crise econômica, eles fazem greve, acho que todas as semanas. E o que está sendo feito? Eles criaram um site que chama deboleia.com. O Deboleia, ou deboleia.pt, qualquer coisa assim. O boleia é carona. Então, sabendo que ia ter um problema de transporte público, foi criado um site para as pessoas ajudarem os vizinhos se vão para o mesmo local. Se a gente sai da Vila Madalena e vai para Osasco, no site teria uma plataforma dizendo quem faz isso, e normalmente a pessoa anda sozinha de carro ou vai com mais uma pessoa. Então tem mais 3 lugares atrás para ir. Talvez essas 3 pessoas que estariam pegando um ônibus ou um metrô poderiam entrar nesse site e achar uma solução para ir lá. Isso pode ser passado para iPhone, para a tecnologia também no telefone. Você fazer um check-in onde você está e uma pessoa passa lá perto e fala, se você está aqui, você já pode ir na carona comigo. Estou falando ideias agora que sempre vem um problema, que o mundo funciona assim, né? Primeiro o cachorro caga no chão, depois tem que pensar como limpar. Que é o que aconteceu. Um exemplo bom de Lisboa é esse. É um dos grandes problemas, parece ridículo isso, mas é um dos grandes problemas é cocô de cachorro na cidade. Então existe cocô de cachorro e pequenas coisas. Existe um site que chama Minha Rua, que foi feito pela Câmara de Lisboa. O Minha Rua é para você, na sua rua, apontar todos os problemas que tem. Então você fala, tem um vazamento, o vizinho está pingando a goteira na rua. Então você coloca no site um ponto, como se fosse o Google Maps, e fala, vazando. Se várias pessoas estão reclamando daquilo, a corzinha vai mudando da reclamação e o governo é ativado. É só ele entrar no site e ver. Temos problema para resolver? Vai ter vários. Daí eles vão ver na listinha quais são os mais urgentes e vão resolver. Depois de resolvido, o governo vai lá e manda uma mensagem. Problema resolvido, e aquilo some do mapa. Então, em vez de ter fiscalização, são as pessoas que estão fiscalizando os problemas, mas depois alguém tem que resolver. Daí, se não resolver, é bola de neve. E você estava citando sobre Istambul. Teve alguma experiência de governo em Istambul? Você só colocou a parte de Lisboa, mas teve alguma ação de governo lá na Turquia? Não, direto com o governo não. A gente lida com o governo para pedir a parte das autorizações, né, de tudo que a gente vai fazer na cidade. O governo de Istambul, ele é muito mais desorganizado do que eu sinto aqui em Lisboa, e lá, como um país muçulmano e como, sei lá, aristocrático, não sei se eu posso falar isso, eles funcionam à base do dinheiro. Lá eu quero colocar uma garrafa de Coca-Cola aqui na rua. Daí ele vai falar assim, não vou te autorizar. Daí você dá um envelope para ele e ele fala, não, eu vou te autorizar. Daí você chega, mas eles são tão organizados, eles são tão espertos, muito mais espertos que os brasileiros, mas muito. Indo lá é que você fala, esses são espertos para dinheiro. Por isso que eles têm o bazar, sabem negociar, eles são espertos de verdade. Você tem autorização escrita do governo, você está na rua e o polícia chega. Tem autorização? Tenho, está aqui. Mas essa autorização não serve para mim. Eu sou polícia, se eu quiser eu tiro essa garrafa de Coca-Cola agora. Não, mas eu tenho autorização. Para mim não vale nada esse papel. Daí você vai lá conversar, toma um café com ele e pega a autorização amigável dele. E lá, por isso, eles se separam. Não interessa você ter o mandado de alguém superior, porque cada grupinho, você tem que molhar a mão de todos lá, né, para
funcionar nessa parte publicitária, porque eles falam, não, os publicitários têm dinheiro, eles vão fazer isso. Mas lá então, é muito mais complicado e é bem mais desorganizado nesse sentido do que Lisboa, que não tem isso de jeito nenhum. Você mostra alguma coisa da câmera de Lisboa, o polícia põe o rabinho entre as pernas e vai embora. Fala, se você tem isso, quem sou eu para reclamar? E vai embora. Lá na Istambul, não. Tem alguma pergunta aí, Ivan? Tem. Tem uma questão aqui da Denise Suene. Ela é uma estudante de políticas públicas e quer saber se já teve alguma situação em que você ficou em saia justa ao apresentar uma inovação e assim, isso acabou não dando certo. E como é que você fez para lidar com essa situação? Em Lisboa eu fui preso um dia. Fiquei por causa de uma ação que a gente fez, porque quando você faz um pedido de autorização, você tem que falar exatamente o que você vai fazer. Eu falei que a gente ia num quarteirão, ia colocar uns balõezinhos, umas bexigas com hélio, laranja, e ia colocar uns carros estacionados laranja, pedimos toda a autorização e eles deram. Só que em vez de um quarteirão, a gente fez mais ou menos uns 50. Porque se a gente pedisse para 50, a gente ia ter que pagar 50 vezes aquele valor, e a gente não tinha. Daí a gente fez uns 50 na cidade inteira. Daí o polícia falou que não estava de acordo com as regras, falou para os promotores tiveram que indicar o nome do responsável. Daí veio o nome lá do diretor, daí chegou no diretor, falando, não, a gente quer falar com o dono da empresa. Daí eu fui lá falar com a polícia e ele falou, você vai ficar aqui na esquadra, enquanto tiver um pingo laranja na cidade, você não sai daqui. Daí eu fiquei lá, daí a gente teve que dar ordem de tirar tudo laranja, deve ter ficado lá umas 15 horas. André, a pergunta da Denise, eu sei que é uma saia justa, mas a pergunta da Denise se em é? relação às ideias, à inovação, eu acho que eu entendi isso daí, né, Denise? Isso foi uma ideia que deu um problema, né? Isso estava legal. Acho que ela quer saber da questão da ideia mesmo, a ideia ser entendida como ruim, ou classificada como ruim, ou muito revolucionária, ou muito além da expectativa do teu cliente. Não. Hã? Não aceita. É um não aceita do cliente. Não, do cliente, como ele aprova ali, não tem muito problema. Mas existe, às vezes, problema com o cidadão, que a gente pensa que vai ser divertido, mas está sendo... Logo no começo da empresa, a gente fazia umas coisas mais malucas, sem muito pensar, que a gente era mais jovem também. Então, a gente foi fazer uma campanha que era de um antigripal. Daí, no metrô, a ação, uma pessoa espirrava na outra com um sprayzinho, assim, fazia atinha, sprayzinho, e na nuca das pessoas. E a gente pensava, ele vai fazer assim, por que você está fazendo isso? E a pessoa explicava, não, é um antigripal, foi uma brincadeira. Não, na hora que a gente fazia isso, as pessoas vinham bater na gente, bater. E o cliente falava, não, a ação deu toda errada, a gente quis fazer uma coisa divertida, e as pessoas falaram, não, de jeito nenhum deu muito problema fazer isso. Daí a gente agora tem muito mais cuidado, a gente já fez coisa que molhava as pessoas na rua, coisa boba. Que depois a gente viu que às vezes a ideia que é muito importante, a gente não pode chamar atenção só por chamar atenção. Não pode ser por imposição, tem que ser pela conquista, né? Não é, vamos fazer uma ação, vai ter alguém andando, a gente vai... Aquelas... Piada de mau gosto. Vamos fingir que é um sequestro e depois falar que era uma brincadeira. Não dá mais para fazer isso. Tem um monte de gente que fica pensando nessas ideias. Tem até uma empresa que você paga para simular... Vocês sabem isso? Aqui no Brasil tem. Paga para simular um sequestro, dão de aniversário isso. É ridículo, mas tem empresa desse tipo. Daí você vai e simula, parabéns, no final, você foi sequestrado de mentira. Imagina o que o cara pensou durante aquilo. E daí são ideias bobas que o cara pensa que está sendo criativo, todo lindão, e depois as pessoas falam, você está louco? Isso é um lado muito ruim, que às vezes as pessoas pensam que está inovando, mas só está... Pelo menos não vai querer casar no dia seguinte. Não. Aí sequestrado já. Não. Tem outra pergunta aí, Eduardo? O Guilherme Rosa está perguntando o seguinte: como é que a gente pode abrir espaços para inovação em governo, para discutir criação em governo? Se você tem alguma, com a sua criatividade toda, se você tem aí alguma
sugestão nesse sentido? Ele é cliente, daí fala para ele que ele tem que pagar para me fazer ideia. Não, porque meu trabalho é esse, né? Só vender ideias. Eu acho que isso já é um exemplo, não é puxar saquismo. Mas aqui, o que é isso para mim? Não é uma palestra, é uma partilha de informação. Se você sabe a minha história, eu sei a sua, e cada vez mais as pessoas saberem as histórias que inovaram, as histórias criativas, já ajuda muito o seu cérebro a pensar. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui, pelo menos a maioria vai pensar no caderninho enquanto estiver no banheiro, vai falar, puta, o André falou do caderninho, vou começar a anotar para ver se sai alguma coisa. Ou vocês vão começar a pensar, olha, por que eu fiz toda a minha vida sempre a mesma coisa? Por que eu não tento inventar diferente? Se meu irmão fez assim, por que eu não tento fazer de outro jeito? Por que eu não tento inovar? O máximo que pode acontecer é você tomar um tapa na cara, mas daí você aprende. É que se não tentar, acho que o maior problema da criatividade é você manter a ideia no caderninho só. Daí se você não tentar, se você não jogar água errada e falar, meu, ele não gosta de tomar água na cara. Se você não espirrar nas costas da pessoa e ela não gostar, você não vai saber que aquilo é ruim. Só observando. Você tem que testar. Então as ideias você tem que pôr na prática. O governo deveria ter também hubs ou clusters de inovação, onde pode ser testados em cidades pequenas. Meu, vamos testar esse projeto em Bento Quirino, do lado de Ribeirão Preto. Aqui lá acho que tem 2.000 pessoas, 1.000 pessoas. Vamos testar lá. Testar algum projetinho lá, em vez de testar, vamos já testar em São Paulo. Daí se dá merda, a merda fica grande, né? Lá é um lugar controlado. Por isso que esses filmes de ficção científica, as pesquisas são num lugar fechado para não sair para fora. Então você não pode testar já no principal ponto da cidade. Mas você pode fazer testes em redes sociais ou em pequenas comunidades, testar em focus group ou fazer um teste aqui com essas pessoas, para ir testando. Aí, com esse hub de criatividade, estimular a criatividade, criar bonificações para pessoas mais criativas, festivais, prêmios, para estimular cada pessoa a abrir, igual foi falado no começo da palestra, que vocês abriram toda a base de dados para as pessoas usarem isso para criar aplicativos, para criar soluções. Eu acho que todo mundo se interessa por isso, mas daí é aquela coisa do capitalismo. Já ajudei uma vez, não vai vir nada de volta? Por quê? As pessoas não são tão bonzinhas que fazem só pelo mundo. Eu conheço poucas dessas. Então tem que ser estimulado, além de estar ajudando as pessoas, tem que ser estimulado pessoalmente de outra maneira. Ou tem gente que é só por orgulho mesmo, nem é por dinheiro, de entregar alguma coisa para ele. Reconhecimento é a palavra. E quando esse estímulo não dá certo, por exemplo, você coloca condições de participação da população, você coloca base de dados, você coloca eventos como esse, de compartilhamento de conhecimento, estimula isso por redes sociais e a resposta é vazia ou a resposta é muito curta. Estamos errando na estratégia, no meio, na comunicação ou não está vindo mesmo? De novo, acho que São Paulo é também uma das cidades mais fortes nisso. Existem clusters de gente, tudo qualquer tipo. Se não está chegando nas pessoas, então temos que pensar no o que está sendo feito no produto. É alguma coisa que ou está errada a estratégia, ou está errado o produto em si. Você pode ter feito uma campanha gigante, mas ninguém se interessa por golfinhos amarelos. Aí você fala, tá, então não chamou tanta atenção. Isso é um teste, é muito bom errar. Se você faz uma palestra e coloca aqui, e 10 pessoas assistiram, e depois você coloca o Neymar, e 3.000 pessoas assistiram, daí você fala, tudo bem, porque ele é famoso. Então vamos tentar pôr o Neymar junto com o André, daí o Neymar só fica rindo e o André passa conteúdo. Não sei, entendeu? É pensar... Não, vamos juntar, já que tem alguém que vai atrair 3.000, aproveita que ele já atraiu, fez o gol do Santos, aparece lá o Alckmin e fala naquele momento, né? Já que todo mundo está prestando atenção naquele momento, põe ele naquele para falar. Então, existem duas estratégias, chamar a atenção e depois passar o conteúdo. Isso tem estratégia, produto, interesse do outro lado, a gente não pode forçar o interesse das pessoas, mas a pessoa tem que saber que tem essa opção, que eu acho que é o que vocês fazem. Existe a opção de assistir, mas a pessoa pensa, será que eu vou assistir o Chaves? Que Chaves é legal demais. Mas vou assistir o Globo Rural ou vou assistir o IGOV? Por quê? Não, porque isso aqui eu tenho que ir lá no computador e lá o chão é frio. Você não sabe por que a pessoa não vai assistir. Porque é 1 hora. De repente testar mini formatos de 5 minutos. A geração de hoje não consegue assistir 1 hora. Tipo, você pediu para eu assistir a palestra aqui anterior para ver. Eu fui dando pulo. Havia 30 segundos, pulava.
Porque eu não tenho esse tempo do dia a dia, porque a geração de YouTube não assiste mais de 3 minutos. Ela já tem essa mentalidade. Um TED foi pensado nisso tudo, as maiores palestras do TED têm 17 minutos. Porque eles já sabem que 17 minutos é o tempo... Eles fizeram esse estudo, né? Eles pensaram nisso de quanto uma pessoa aguenta vendo uma palestra de casa, que não tem nada a ver com estar aqui. Aqui você sente que está mais próximo, pode comer depois um bolinho. É diferente, tem oportunidade de conhecer a pessoa, de falar, perguntar qual música que tocou. É mais gostoso. Daí não vim aqui na internet assistir 1 hora, sei lá, na minha geração. Eu não conseguiria. Nem o Zuckerberg, quando ele falou, que é o cara para mim, que eu deveria assistir, quando ele foi falar do IPO, da entrada na Bolsa de Valores, que foi uma coisa de 1 hora, eu assistia pedaços. Eu deixava o site aberto, ficava ouvindo e fazendo outras coisas. Muito... Nesse momento que nossa audiência acabou de despencar na internet, eu queria passar, então, as perguntas para o pessoal aqui, porque a internet todos desligaram a gente. Né? Então, caiu a conexão lá no estado. Meu nome é Pepe, né? Trabalho aqui com a turma do Lagune, e a Diva foi comprar um caderninho na papelaria. Isso. E pediu para eu continuar aqui no lugar dela, porque ela vai tentar esgotar todo o que tem de caderninho, ela vai trazer aqui para a Emplaza. Então, eu vou passar a palavra para as perguntas aqui, mas antes disso, eu queria fazer 2 perguntas para você. Primeiro, vocês abriram empresa em 3 lugares diferentes, com 3 culturas diferentes. Né? Então, eu queria primeiro que você dissesse o seguinte: você sente, primeiramente, alguma diferença de criatividade nesses 3 lugares? Existem pessoas mais criativas em lugares distintos? E segundo, existe uma receptividade à criatividade diferente também nesses 3 lugares? Essa é a primeira pergunta. A segunda, você falou do negócio de molhar a mão lá na Turquia. Eu pergunto a você, e espero que você dê uma resposta legal para isso. Legal do meu ponto de vista. Legal ou legal de legal, bacana? Não, legal. Bacana. Bacana. Você não pensa em usar a tua criatividade para fazer alguma campanha que mostre que molhar a mão é uma coisa muito ruim e que tem que ser banida de governo? Você já lhe ocorreu isso? Ou é uma coisa muito sonhadora que não lhe passou pela cabeça ainda? Espero que passe uma hora. Tá? Então, essa é a minha pergunta. Depois, na sequência, acho que tem mais gente aqui. Quem mais queria fazer pergunta? Eu vou já passar o microfone. Eu vou responder a segunda primeiro. Tá bom. Que a outra é mais poesia, outra do que falar de criatividade. A segunda eu no meu caderninho devo ter mais ou menos umas 50 ideias de como melhorar a qualidade ou melhorar a comunicação na prefeitura, no governo, tem muitas ideias. Eu não tive, por estar muito pouco tempo aqui, oportunidade de ter um relacionamento com alguém do governo e não sinto que eu tenho, tirando esse evento aqui, eu penso, como que eu ia conseguir a relação com eles? Eu vejo como uma barreira muito grande, falando como agência, que eu penso, nossa, para eu falar com ele, eu acho que eu vou ter que participar da licitação tanto, eu vou ter que faturar não sei quanto por ano, eu vou ter que ser uma empresa maior de 50 pessoas, eu vou ter que ter algum amigo no governo, eu vou ter que ter... Eu penso tantos problemas para eu poder chegar, pelo menos, com a ideia, que foi o que eu falei em Lisboa. Me falaram, o cara está aí. Eu falei, mas eu estou de chinelo. Ué, vai lá agora. Daí se falasse, o Alckmin está aqui, fala lá com ele. Eu ia falar, isso eu não tenho vergonha nenhuma. Mas entrar no sistema... Eu sei que ia ter tanto passo que eles iam me olhar e falar, quem é você? Que esse moleque aqui está enchendo o saco? Esse descabelado? Mas eu tenho, por exemplo, não sei se é confidencial ou não, mas eu estou ajudando uma agência a pensar no projeto Ficha Limpa que vai ser comunicado agora, pela Câmara do... Porque uma agência parceira minha, que agora a gente virou parceiro, é a Contexto, que trabalha com o governo de São Paulo. E eles pedem ideias inovadoras porque eles conheceram os nossos casos e falaram, precisamos dessas ideias inovadoras para levar lá para, acho que é SECOM, eu não sei os nomes. SECOM é área de comunicação do governo, né? Então, daí eles vieram com o projeto Ficha Limpa, que é exatamente isso, né? Que as pessoas não vão poder trabalhar se tiver alguma coisa na ficha que não corresponde às novas regras, não vai poder trabalhar na área pública. E eles pediram, olha, pense em alguma coisa diferente. Vamos pensar no pessoal fora dos prédios limpando e com ficha limpa nas costas. Vamos fazer algumas coisas nas redes sociais, sei lá, um monte de ideia diferenciada. E fora essas, do mesmo jeito que eu tenho aquela de Lisboa, tem um monte de projeto que eu acho que pode melhorar, mas eu não sei para quem mandar. Isso que é o problema. Talvez muita gente deve ter ideia como eu no caderninho, mas eu vou mandar para quem? Para um e-mail ideias@gov? Ninguém vai ler.
A gente já tem essa ideia que ninguém vai ler. Mas se tivesse um lugar desse, traga a sua ideia e você tem um pitch, 3 minutos para falar a ideia. E tá sentado 4 caras de terno importante do governo. E daí vai lá, um moleque fala, eu quero que não tenha mais cocô de cachorro lá, e eu pensei num aplicativo que você aperta o botão e aparece um cara e limpa. Tá, não gostamos não, anota. E depois dá um feedback para todo mundo, dá uma resposta. Olha, de 27 mil ideias apresentadas nesse pitch, a gente gostou de 5 e vamos desenvolver as 5. E que essas 5 a gente vai bonificar as pessoas. Isso é uma ideia. Agora falando da criatividade. O brasileiro dos 3, uma coisa interessante para vocês saberem, todo diretor criativo de agência em Portugal é brasileiro. Isso já começa por aí. O brasileiro, para mim, criatividade também está associada a você não ter vergonha de expor as suas ideias. Inclusive o cara do jornal é brasileiro? Você jogou o jornal na casa dele? Também. O motoqueiro também. E o dentista. Existem 4 brasileiros em Portugal. O publicitário, a prostituta, o dentista e o motoqueiro. São esses. O dentista foi numa geração anterior, os publicitários estão vindo agora e os outros... É normal, mão de obra é barata, que os portugueses não querem fazer e os brasileiros fazem lá. Mas o português faz isso também na Suíça, na Áustria, eles fazem as mesmas coisas. O brasileiro ele é muito aberto a soltar ideias e tem, por essa coisa de relação quente, de referências, eles têm muitas ideias. Mas não são ideias profundas como Lisboa, porque aqui não tem história, né? É um país que não tem aquele artista famoso, não tem... História recente. É, uma história muito nova. Então você tem poucas referências. E talvez por isso que Portugal é menos criativo, porque eles são muito mais fechados. É o fado, né? A principal música. Como que você pensa? Você pensa o fado como algo criativo? Não inspira essa vontade de inovar. Só que por estar passando por crise, eles são obrigados a inovar, que é um pouco da resposta que o Álvaro perguntou. Em crise é mais problema, então você vai ter que sair dela, porque senão você vai afundando. Então eles estão cada vez mais criativos. É um país mais conservador, está na Europa também. O brasileiro é muito, muito mais à vontade. E Istambul, tirando a parte de religião, ou que também eles, há pouco tempo lá, é como se fosse uma democracia, eles têm uma história nova em publicidade. Mas eles são muito criativos. A maneira que eles pensam de ganhar dinheiro ou de inovação é muito. Por isso que é a 17ª economia do mundo e vem crescendo, está todo mundo em crise na Europa e eles não. Por causa da inovação. Você vê aquilo mexe todos os dias. Eu acho que, se as 3 continuarem, eu vejo que Istambul vai ser um pilar de criatividade, que hoje não é, mas está indo para esse caminho. As agências lá estão crescendo, os clientes estão querendo fazer diferente. Há pouco tempo que eles se sentem que estão na Europa, eles eram tipo um país asiático, lá Oriente Médio, e agora eles estão buscando mais isso do capitalismo. E o Brasil é sempre o Brasil, todo mundo quer se mostrar, todo mundo quer aparecer, e isso na criatividade ajuda muito, você querer fazer algo diferente, mas sem essa profundidade conceitual que tem uma Europa. Mas se você falar para mim, quem você contrataria de funcionário, se for um português, um brasileiro ou um turco? Para mim, vale onde ele viveu. Se ele viveu já em vários países, para mim é melhor, porque tem mais referências do que é o mundo. Eu acho que ajuda. Se a pessoa só viveu, e acho que é um dos problemas dos brasileiros isso, só ter vivido no Brasil, só ficou aqui sempre fechado, não sabe que existe o mundo. Então, essa pessoa que tem mais experiência, independente de onde ela nasceu, não muda muito. Pode ser chinês, americano, o que for. É vivência que vale para mim. Próxima pergunta. André, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Meire, eu trabalho no Departamento de Águas e Energia Elétrica e queria te fazer uma pergunta. Com referência a na administração pública, existe muita burocracia em qualquer tipo de trabalho que você vai fazer. E tudo muito moroso. E eu queria te perguntar o seguinte, como fazer para incorporar a criatividade nesse aspecto? Porque é difícil trabalhar com essa burocracia toda que existe. Às vezes envolve custo, às vezes, e é tudo muito burocrático. Não sei não, viu? Não, de novo, eu conheço muito pouco dessa área, mas burocracia
dá para ser criativo para fugir à burocracia. Eu não sei se... Mas com certeza deve também ter criatividade para ter menos burocracia. Só tem que entender quem criou essa burocracia se ele quer mudar. É a tal da flexibilidade. Eu posso chegar com uma ideia ou até... Vou falar a coisa mais ridícula, mas um software que, em vez de você assinar 4 papéis, você centraliza ali, então, em vez de você gastar 4 horas, você gasta 1 hora. Só que a pessoa vai querer aprovar isso, que inventou esse sistema? Como que faz para mudar isso? Mas todo mundo que trabalha aqui, e tenho certeza absoluta, que vocês, sei lá, para pedir um táxi, tem que assinar 3 papéis, mandar para não sei o quê. Com certeza vocês já acharam um jeitinho de não ter que fazer isso e já sabem o esquema de fazer. Todo mundo tem a sua criatividade para fugir e ainda está dentro da lei, dentro dos ciclos. Mas vocês estão na borda, né? Agora, passar dessa borda para fora do círculo, as pessoas também têm medo. Falam, vou fazer isso, vou perder emprego. Tem aquela coisa, se eu perder emprego, eu não vou ser mais nada na vida. Então, não tenho que seguir o líder, né? Follow the leader. Não posso mudar muito. Mas todo mundo, eu tenho certeza, que inventa um jeitinho para não ter que passar por essa burocracia. Acho que se tiver uma regra criada, você junta 5 pessoas e fala, faz. Depois de uma semana, fala, como você fez? Cada um fez de um jeito, seguindo ali a regra e procurando soluções melhores. Mas acho que essa solução que você achou devia ser partilhada e não deveria ser vista pelo líder ou pelo chefe de equipe como algo errado. Fala, você fez desse jeito? Porque eu fiz em 30 minutos, você faz em 4 horas. Olha, então tá certo, vamos colocar isso em prática. Normalmente a gente procura fazer isso, mas nem sempre é muito bem aceito pelos dirigentes, entendeu? Isso. Porque o pessoal já está acostumado com aquele método de trabalho, né, com aquela rotina de trabalho, mas assim, dessa forma, entendeu? A coisa bem burocrática, passa para um, passa para outro e assim vai. Mas por isso que falam, lá vem esse estagiário aí, o estagiário quer mudar tudo, tá enchendo o saco já, porque o cara chega pilhado de outras referências. Imagina, você trabalha 20 anos aqui, daí você vai lá mexer no bolinho e te dá um tapa na mão. Daí você vai mexer no bolinho e te dá um tapa na mão. Você fica embaixo da mesa escondido, espera todo mundo ir embora, vai pegar no bolinho e vem um tapa na mão. Você fala assim, cansei de tomar tapa na mão, vou pegar o bolinho e vou ficar na fila. Daí você está 20 anos aqui, você sabe que vai tomar tapa na mão, daí você cansa. Mas o moleque que chega novo, o estagiário, que é sempre esses são os problemas das empresas, ou que acha soluções, ele vai lá todo dia tentar, na próxima vez vou trancar a porta, vou pôr um monte de bolinho ali na porta para ele não conseguir passar, vou pegar, enfiar dentro da boca, enfiar dentro do bolso, sair correndo. Achei uma solução. E vai falar para os amigos dele, que trabalham ali, olha, eu fiz assim. Aí você vai ver um monte de gente embaixo da mesa do outro dia, com um monte de bolinho na porta. Mas daí ninguém quer falar isso para o chefe, porque ele não vai gostar, porque mudou o formato. E é essa tal geração que precisa entrar no governo. Alguém me falou que ficou 10 anos, né, parado sem ninguém poder entrar? Não era isso? Alguém me falou que 10 anos ficaram sem contratar novas pessoas. Que não teve, acho que como é que chama? Não é licitação, pai? Os concursos. Então, imagina, 10 anos é um buraco gigante. Cadê essa nova geração aí? Cadê esse pessoal? Tá tudo dentro das empresas privadas. Mais alguma pergunta? Vote em mim, viu? Você do... Qualquer partido aí. PT, Portugal. Boa tarde, André. Eu me chamo Larissa, trabalho no Departamento de Águas e Energia Elétrica junto com a Meire e com a Neide. E eu tenho uma pergunta, assim, tem um pouco a ver com o que ela perguntou. Tá. Todo o processo criativo, ele tem uma certa ansiedade. A pessoa, quando ela é criativa, ela quer mudar e ela quer a mudança na hora. Como que você lida com essa frustração que gera quando essa mudança não é aceita? Eu acho que assim, algum trabalho seu, talvez faltou uma receptividade, ou você foi assim parado de fazer aquilo porque as pessoas não aceitaram a sua ideia. E talvez um processo que seria importante e interessante para todo o governo, que seja, todo um esquema burocrático. Então, assim, como que você lida com essa frustração? Eu tenho essa frustração toda hora. Não é eu tive uma na vida. Eu levo ideias em clientes todos os dias e tenho não para tudo qualquer lado por causa disso. Daí é aquela coisa, né? Se você joga a informação e a informação volta,
Você respeita porque a pessoa deu uma opinião e você tenta entender, pegar aquela informação e trazer uma ideia melhor. Tipo, trouxe essa ideia da cadeira vermelha. Daí a pessoa fala, mas não era mais legal ser uma cadeira azul? Vamos fazer então uma cadeira azul e vermelha. Não, mas eu achava que pode ser azul, mas só com um pouquinho de vermelho. Ah, então tá, vamos fazer essa ideia. Pronto. Teve a frustração do não, mas depois você tentou resolver. Daí tem aquela que você acredita de qualquer jeito, mas daí você tem que defender. Vamos fazer a cadeira vermelha. Não, tem que ser azul. Não, mas eu pensei na vermelha por causa disso, o retorno vai ser esse, nanini, vai fazer isso e as pessoas vão gostar. Ah, mas daí se você está falando com uma porta do lado, que é a maioria das pessoas... Ah, não, já falei azul. Se você vier com a merda da vermelha de novo, eu nem vou te responder. Daí você tem que procurar outras soluções. Eu vou falar, não dá para falar com ele. Talvez eu vou juntar com o meu colega e vamos os dois falar da cadeira. Se você acredita e acha que é melhor e tem provas que é melhor. Não adianta ir lá só porque você quer, porque é mais bonita a cadeira. Daí depois você fica sem argumento. Mas se você tem mais argumento para que a outra pessoa e mostra que vai ser melhor para todo mundo, é muito difícil. É só se ele for burro para falar não. Ele fala, vai ser melhor para todo mundo. É até melhor para mim que eu vou poder falar lá para os chefões que a ideia foi minha. Que é como as pessoas funcionam. A gente leva ideias para o diretor de marketing falar para o presidente que foi dele. Porque ele tem plano de carreira, é a vida. Tem um monte de coisa, mas frustração é todo dia. Leva ideia, não volta. Anota outra, pensa em outra. Você fala, não, essa é muito ruim. Daí você pensa, puta, era ruim mesmo. Vou pensar em outra. Daí leva outra, não, essa é ruim. Puta, então estou ruim, vou pensar em... chamar outra pessoa para me ajudar a pensar que eu não estou conseguindo resolver. Não desiste nunca, né? Não tem aquela coisa, brasileiro não desiste nunca. É verdade. Acho que vou fazer mais uma. Faz. Abusar um pouco. Abuso. Ô, André. Patrocínio Lindóia Verão. Tá com sede? Lindóia. Como é que é? É assim, você tem 3 agências, uma em Lisboa, uma em Istambul, uma em São Paulo. Como é que é gerenciar gente criativa? Dá muito trabalho gerir pessoas criativas. Como é que você lida com isso, sem frustrar os seus comandados aí? Então, essa é a pergunta do milhão, né? Porque acho que no mercado de criatividade é onde o ego é mais forte, né? Porque do mesmo jeito que você perguntou, todo mundo acha que a ideia da cadeira vermelha é boa. Todo mundo que vem com a ideia acha que a dele é a melhor ideia do mundo. E daí você precisa ficar gerindo o ego, passar a mão na cabeça e falar, sua ideia é boa, mas já foi feita na Bélgica, isso aqui, olha aqui o vídeo, é igual a sua ideia. Olha, isso aqui já fizeram ali, não funcionou muito bem. Olha o que aconteceu. Se você não tem argumento, por isso que eu não posso parar de ver referência. Eu sou o cara que chega toda manhã, eu acesso ali, sei lá, uns 25 blogs para ver o que está acontecendo no mundo, referência, o que estão fazendo, para quando vier alguém da minha equipe, eu bater na mesma linguagem. Senão se eu não tiver argumento, eu não vou conseguir gerir e ele não me inspira mais como líder. Tipo, ele tem que falar, não, putz, falei lá no negócio, o André ainda está acompanhando as coisas, então eu respeito. Daí é a mesma coisa, você vai falar de criatividade com alguém que não está muito dentro, não volta a conversa. Daí você fala, então ele não vai entender nunca o que eu vou falar. Vou ter que inventar uma outra maneira, vou ter que trazer a ideia escrita no Excel para ele poder ver. Se ele não vê a sua ideia no PowerPoint, põe no Excel. Daí ele vai pensar que é conta, abre e vai ler a ideia, sei lá, entendeu? Busca outras soluções, ou manda um e-mail escrito, Geraldo Alckmin mandou dizer isso para você. Daí ele abre todo assim e fala, não, só queria te contar a ideia. Chama a atenção dele, sei lá, de outra maneira que você ache. Mas gerir as pessoas de criatividade primeiro. Você não pode criar horário. Se eu vou com o discurso que onde eu penso melhor é no banheiro, eu não posso falar para ele estar sentado na agência pensando. Eu falo, você precisa me entregar as ideias na sexta-feira. Se você quiser ir para o supermercado, para o shopping, viajar com a sua namorada, sexta-feira você me traz a ideia. Daí, se a pessoa faz isso e traz ideia boa, ótimo. Se ele faz isso todo mês e traz ideia ruim, então você não é para estar aqui na equipe ou não está funcionando. Você está, acho que, mais surfando do que pensando na ideia. E tem gente para tudo. Tem gente que tem que trabalhar lá, tem gente que só trabalha em casa, tem gente que funciona à noite. Eu não posso falar uma pessoa que começa a funcionar das 6 às 10 da noite, que é normalmente onde os criativos trabalham mais, e falar para ele vir 9 da manhã. Ele vai estar lá bravo. A manhã inteira assim, olhando para o computador bravo, no Facebook.
tem que pegar de cada um. Por isso que é um caos lá na agência, que é um bando de gente nos horários flexíveis, não tem muita regra, só tem que entregar. Ele pode ter qualquer metodologia de pensamento. Não existem muitas regras nessa área. Por isso que tem que ser mais descontraído, pode vestir do jeito que quiser, pode chinelo, bermuda, cueca do Superman. Legal. Tem mais uma... Quer fazer alguma questão? Tem uma questão aqui do Robson. Acho que é uma consultoria. O Robson ele está falando o seguinte: se você tem algum exemplo ou algum trabalho efetuado na área de corte de gastos. De corte de gasto? Na área de governo. Você tem alguma ideia para cortar os gastos? Tem, chama a pessoa que você acha que não é boa para a equipe e fala, olha, você foi convidado a se retirar. Né? Isso aí é mais gestão do que criatividade, né? Eu posso dar dica para ele, mas acho que não tem muito a ver com o tema aqui. Mas é ver o que é extra, procurar nas pessoas que você tem na equipe para fazer mais funções, entender as mais-valências. De repente ela está na área de informática, só que ela tem uma capacidade muito boa de atendimento e ela pode estar fazendo 2 funções e cobrir uma área que, em vez de contratar uma nova pessoa para tentar sair dessa crise, para quando voltar ao trabalho normal, poder contratar novas pessoas. Se bem que aqui eu acho que a questão que ele coloca é o seguinte, é fazer mais com menos. Né? Então, vamos tentar salvar a pergunta, porque senão ele vai ficar até bravo com a gente. Mais com menos, e também você falou logo no início o seguinte, a gente trabalha diferente porque a gente trabalha com campanhas de grande impacto e poucos custos, né, do ponto de vista do impacto que tem. Como é que se orienta esse tipo de ação? Mais com menos e grandes impactos com um investimento muito mais intelectual do que o financeiro. Isso é como funcionam nas ações. Né? Vocês podem, para ele, já que ele gosta de conta, é a mesma coisa que você investir no CDB num banco ou numas ações. Se você investir no CDB, você sabe que você vai ganhar de 8% e dificilmente vai ter um erro 8% ano. Se você investir em ações, você pode investir 1 e dar 100% em um mês. As ações de criatividade também são isso. Se você fizer a televisão, a revista e o jornal, você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Você sabe quantas pessoas assistem TV, você tem esses dados, você sabe quantas pessoas leem a Veja, você sabe quantas pessoas leem o Estadão e você sabe quantas pessoas você vai comunicar. Outra coisa é você pensar assim, vou criar algo que pode se transformar em marketing viral. Alguma coisa que eu faço, que eu gaste, igual o site. Eu vou fazer algo que gaste R$5, coloque isso na internet, mas a ideia é tão boa que todo mundo vai gostar tanto que você vai passar para os seus amigos. Tipo, a gente fez bastante disso. Uma das últimas ideias que a gente fez foi, um cliente chegou e falou assim, olha, só tenho 1.000 euros. 1.000 euros. Tipo, não é nada. É R$2.500 para divulgar a minha empresa. Meu objetivo é chegar em 100 mil pessoas. A gente falou, como que a gente vai chegar em 100 mil pessoas com 1.000 euros? E era um site de descontos, tipo aquele site do Groupon que você tem desconto nas compras. O que a gente pensou? Vamos criar um programinha no computador e vamos transferir para 100 mil pessoas 1 centavo. Então a gente criou um programinha no banco que a gente transferiu 1 centavo para 100 mil pessoas, que dá 1.000 euros. Então a gente conseguiu comunicar com 100 mil pessoas, porque a gente pensou, quando ele vai estar vendo na tela o extrato dele, ou quando ele imprimir o extrato, ele vai ver lá que a empresa transferiu 1 centavo, vai ficar curiosa. Que empresa me transferiu 1 centavo? E na descrição disso estava o site da empresa. Então foi uma ideia de como gastar 1.000 euros, chegar em 100 mil pessoas de uma maneira inovadora, que a gente pensou, vamos usar o talão do banco dele, o extrato. Então imagina você está lá vendo quanto que você recebeu, quanto que você gastou no restaurante, e de repente tem 1 centavo. De onde veio esse 1 centavo? Daí você vê a descrição, que era Forretas, lá, forretas.com. Daí a pessoa entrava e via, é um site de descontos, cada centavo é muito importante, não sei o quê, pronto. Foi uma solução diferente e pensando num meio diferente, que nunca ninguém tinha feito, usar o talão do banco e o Bank Online. Então é pensar em novos meios, isso da cidade também, que dinheiro que gastou? Nenhum. A Câmara de Lisboa emprestou as coisas de reciclar lá, os vidrões. Os artistas é que levavam as artes e pintavam. Era bom para artistas, era bom para a Câmara.
Que dinheiro que eles gastaram? Nenhum. Zero. E a cidade inteira está bonita agora e é bom para eles. Aquele baixos do viaduto também foi assim, né? Aqueles baixos de viaduto com grafite. Que foi iluminado e tudo mais. Foi tudo. Eles têm um projeto muito legal lá que é todos os viadutos da periferia de Lisboa são pintados por artistas. Por quê? Foi muito inteligente. Qual que era o problema? As pessoas ficavam lá fumando maconha, ficavam um tráfico de drogas debaixo do viaduto porque ele é apagado. Ia ficar muito estranho você colocar uma iluminação lá. Era na cara que ali ficam drogados, né? Em vez de eles fazerem isso, não. Eles convidaram um artista e colocaram a iluminação falando que eles estavam iluminando a arte. Pronto, ninguém mais foi lá. Vai ficar lá fumando maconha com aquele holofote na sua cara? Daí no viaduto diminuiu a criminalidade, não ficam colocando coisa para furar pneu do carro para depois. Então, é tudo soluções criativas sem custos para eliminar pequenos problemas. Acho que é criatividade nesses pontos. A empresa dele é do quê? Ele não falou. Não, eu pensava que ele tinha falado, estou na área, vendo tabuleiro de xadrez. Bom, mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? A Diva ela já comprou o caderninho, mas agora foi mandar um e-mail para o Alckmin, então ela também não vai poder estar aqui no final. Então eu queria aproveitar, agradecer a presença de todos, agradecer a André, a sua espetacular apresentação, acho que mobilizou muito a todos, de todas as idades, né? Nós mais jovens que ainda temos que disfarçar pintando o cabelo de branco para parecer velho, até os demais. Muito obrigado a todos e até a próxima.